देहू ने पादसीर min pacha dechukta umin mamla dashrikuta bevriori ne padsir was hoti kempa oi testatar zaina nechdara. Meu nome é Jô Mendes, eu sou artista de teatro, mas atualmente eu também exerço uma profissão maravilhosa que é coordenador municipal da cultura aqui do município de Cafelândia. A minha carreira no teatro, ela começou lá por 1999. Então já são mais ou menos aí uns 24 anos de estrada entre atuação, dramaturgia, que é o ato de escrever as peças, direção teatral, mas principalmente trabalhando como gestor e formador de grupos de teatro, ofertando cursos na área do teatro. São inúmeras dificuldades em você fazer arte no nosso país, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo. Porque tudo começa, porque para você fazer, primeiro você tem que estudar, como qualquer outra profissão, né? A gente não nasce sabendo fazer nada, a gente tem vocações, nós temos sonhos, nós temos desejos, mas eles são importantíssimos, só que eles não nos preparam para que nós sejamos excelentes profissionais. Então, antes de tudo, a dificuldade está em estudar a arte. Então, assim, o acesso ao conhecimento artístico, ele ainda não é tão democratizado. É claro que hoje nós vivemos um tempo maravilhoso, onde nós temos a tecnologia, as mídias que nos possibilitam e nos aproximam dos grandes nomes do teatro, os grandes literários. Porém, nós não sabemos onde encontrá-los, o que pesquisar, temos poucas referências da história da arte. Então, a primeira dificuldade é se conectar ao conhecimento, porque é ele que vai me dar força para eu construir uma carreira, para eu trabalhar, para eu receber algum tipo de reconhecimento da sociedade. Então, o primeiro passo é esse, é eu buscar esse conhecimento. Eu acho que isso ainda hoje é uma das dificuldades básicas de qualquer artista. Porém, nós não devemos esmurecer mediante a nossa realidade. Eu próprio nasci numa cidade muito pequena, isolada de um contexto de capitais culturais. Quando nasceu o desejo em mim, por exemplo, nem na biblioteca pública havia um livro sobre teatro. Quem diria então um curso ou um professor que pudesse me orientar? Mas ainda assim, é importante persistir, buscar os recursos necessários para que você expresse a sua vontade. E se há 20 anos havia uma realidade, hoje nós temos outra. E nós devemos sempre estarmos no nosso tempo, usufruindo todos os recursos que nos são ofertados com a evolução da nossa própria cidadania. A formação de um público, ela é um elemento muito importante para que nós possamos democratizar o ensino e o estudo das artes. A formação de um público é muito importante para que nós possamos valorizar verdadeiramente as artes, valorizando o artista, porque sem o ser humano atrás da tela, sem o ser humano atrás da dança, atrás do palco, sem esse ser humano, não há arte. Então, quando a gente fala de valorização das artes, nós estamos sobretudo falando de valorizar a figura humana do artista. E é claro que toda arte, ela é um diálogo entre o artista e uma camada da sociedade que nós chamamos de público, de espectador, de plateia. Se não há quem dizer, não há para que dizer.
Então, quando nós conseguimos atingir o espectador, quando o espectador nos vê e nos ouve, nós criamos o diálogo, a ponte entre aquilo que o artista sente e quer exprimir, quer expressar. E aí acontece um fenômeno maravilhoso. O próprio espectador, a própria plateia, compartilha das dores, da angústia e dos amores do próprio artista. E isso, quando se cria essa ponte, artista e espectador, nós conseguimos, então, elevar o nível de toda a sociedade. Porque, independente da qualidade técnico-artística de uma apresentação, todo contato com a arte é transformador. Assim o é, assim o foi, desde quando éramos primatas em cavernas. Ali, mediante a escuridão, ao lado de uma fogueira, a gente dançou, a gente pintou. E foi isso que nos humanizou. E hoje a arte cumpre o mesmo desígnio. Por isso, formar públicos que são capazes, para além dos seus preconceitos, para além dos seus dogmas pessoais, para além das suas tradições familiares, quando a gente consegue fazer com que o público rompa suas bolhas sociais e vão até as casas de arte, e elas são os teatros, os anfiteatros, as salas de exposição, as bibliotecas. Quando o público consegue chegar até esse lugar, ali ele vai sofrer a terapia, ele vai ser despido de todos esses entraves que o separam dele próprio. Então é fundamental a formação de um público num processo de valorização do artista. Ajuda a descer o Cristo, lembrem disso, por favor. Se vê que soldado não subiu, sobe outra pessoa, mas a gente tem que ajudar para não morrer. É que não dá para saber quem é quem agora. Hoje vai ser outro momento mais especial ainda. E aí agora surgiu essa oportunidade da gente fazer uma apresentação extra amanhã. Tá tudo bem pro público? Sim! Tudo bem, gente? 8h30. Porque daí tem a missa até 8h30. Então eu pensei, a gente começa, abre aqui 8h30, porque de repente as pessoas podem vir assistir. Cheguei nela, coloquei a mão na cara dela. Então é você, Jesus, o homem santo que curou os doentes, que amou e abraçou os leprosos. Sai daqui! Sai do meu caminho! Eu, como a maioria das pessoas, né, na nossa sociedade interiorana, nasci numa família que tinha como cultura religiosa o catolicismo. Minha mãe e minha avó querida, sempre católicas, fizeram aquilo que era de costume, também me colocaram em contato com a religião católica, o que foi muito positivo. Foi ali que eu fui interagindo com todas as histórias bíblicas. E aí eu nunca me esqueço. Teve uma aula de catequese que a gente faz quando a gente é pequenininho, e a minha professora de catequese, ela estava me contando como havia acontecido a crucificação de Jesus. Estava introduzindo essa narrativa a nós crianças catequistas. E aí, conforme ela foi falando, na minha mente, naquele dia, foi desenhando uma pintura. Eu fui vendo na minha imaginação uma pintura, só que o que eu via na minha mente, 3D, com tridimensionalidade, com cores, era diferente do que ela narrava. Quando eu imaginava toda aquela situação,
aquela cruz de madeira extremamente seca e áspera, um céu totalmente tempestuoso atrás daquele homem. E aquele homem, para mim, naquele momento, ele não era assim como uma divindade. Ele era um homem que poderia, sei lá, ser meu pai, ser meu irmão ou ser eu mesmo. Numa fragilidade assim, numa magreza, numa doença, e ele fixado naquela madeira. E aí eu via o sangue escorrendo, e ao redor eu via todas aquelas pessoas gritando, umas aplaudindo, outras chorando. Essa pintura, ela ficou na minha memória como uma atrocidade. E por mais que tentassem, durante o processo, me mostrar o quanto aquilo poderia ser portador de uma beleza, aquilo para mim carregava a imagem de um pesadelo, de uma coisa muito espantosa, de uma assinatura, de um possível fracasso do nosso projeto enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E isso há 2000 e poucos anos atrás. Só que a partir também daquela cena, daquela imagem, uma revolução filosófica atingiu o planeta Terra. A filosofia cristã, ela foi promovida, elevada, primeiro de formas obscuras e clandestinas, sendo levada de um povo a outro. Cristãos por toda parte foram caçados, capturados, enforcados, queimados. E toda essa narrativa continuou na minha cabeça conforme eu fui crescendo e estudando. E quanto mais eu ia aprendendo sobre filosofia, história da humanidade, antropologia, quanto mais também eu via quantos artistas pintaram e retrataram a vida de Jesus e principalmente esse momento emblemático da crucificação, mais essa imagem me mostrava o quanto era importante trazer ela à tona novamente. Mas não era trazer à tona de forma romântica ou figurativa, mas colocar no palco com aquilo que hoje nós, atores contemporâneos, temos de melhor, que são os nossos sentimentos. Nós chegamos num ponto hoje que o sentimento, ele supre a técnica. Muito mais interessante é o artista que está no palco com tudo que ele tem, muito mais do que uma projeção vocal ou do que de uma desenvoltura corporal. E aí eu precisava contar a história do julgamento de Jesus, da condenação e da crucificação, através dessa narrativa teatralizada do teatro. E foi o que eu fiz. Então, esse projeto nasce dessa imagem, que estava na minha mente quando eu tinha 7 aninhos de idade e que foi sendo depurada ao longo da minha própria vida, estudando e agregando outros elementos, às vezes até alguns elementos um pouco mais políticos, um pouco mais sociais, e vendo a luta de Jesus não como uma história mitológica do passado que serve apenas para quem é cristão, não, mas que é uma narrativa que serve para todos os seres humanos, inclusive ateus, inclusive todos os descrentes, porque fora a parte dogmática de milagres, ascensão ao céu, transfiguração, onipresença, onipotência, existe um código moral pertinente que qualquer pessoa lógica pode usar a seu favor na conquista da sua cidadania. Então, a minha narrativa teatral, a minha dramaturgia, ela vem de encontro com um espetáculo que não atende uma necessidade religiosa. Os religiosos, é claro, eles vão se identificar com a narrativa porque é a mesma. Mas uma pessoa não religiosa, não cristã, vamos assim dizer, ela também vai encontrar dentro desse espetáculo um código moral muito cristalizado, que é a filosofia do Cristo, e que ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, nós não conseguimos praticar. Não na sua íntegra, praticamos em parte, porque a prática da filosofia cristã exige de cada indivíduo separado do todo uma reavaliação e uma transformação interior. Não se trata de mera esmola quem precisa,
né? E que até mesmo quando se fala sobre amar o outro, não se trata de amar de qualquer jeito. Ou eu amo do jeito que dá, ou eu te dou essa migalha de amor porque essa é a máxima. Não é sobre isso. É a aquisição desse amor, que é um amor que não tem mensura, não tem medida. Ele não passa por um filtro do que me é ou não conveniente. Então, é tudo isso que me fez, nesse momento, redesenhar o espetáculo e começar essa grande jornada artística.